Atenção! Defesa de Gabigol faz novo pedido. Novo uniforme do Mengão tem data divulgada para lançamento. Gerson é reintegrado ao elenco rubro-negro. E pós-jogo de Milionários 1, Flamengo também 1, rapaz! Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo. Tô chegando na manhã deste domingo, Domingou e com Mengão, com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos conteúdos com os seus amigos rubro-negros e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso Flamengo. E vamos começar o vídeo falando sobre o empate do Flamengo contra o Milionários, 1-1 na estreia da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024, estádio El Campín em Bogotá, na Colômbia, na última terça-feira, dia 2 de abril, um dia depois do Dia da Mentira, às 19 horas. O gol do Flamengo foi marcado pelo Pedro, de pênalti. Um pênalti claríssimo sofrido em cima do Arrascaeta e entrar com bola e tudo cara a cara com o goleiro. O jogador lá do Milionários foi expulso após cometer o pênalti. O Pedro marcou e a bola entrou dentro das redes. A escalação: o clube veio a campo com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga, Matias Vinha na esquerda, Eric Pulgar na volância, Igor Jesus e Arrascaeta, Bruno Henrique improvisado na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro na frente. Várias mudanças o Tite colocou para campo, poupou alguns jogadores. A gente pensava que o Fabrício Bruno, que seria tirado da escalação dos 11 iniciais para a entrada do Davi Luiz, na verdade foi o Léo Pereira. E aí também tem a saída do Ayrton Lucas para entrar o Matias Vinha, tem o Igor Jesus entrando no lugar do De La Cruz, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Bruno Henrique improvisado na lateral direita. Os desfalques para o jogo: Gabigol suspenso, Gerson em recuperação daquela cirurgia e o Wesley com lesão no adutor direito. Além disso, De La Cruz virou desfalque. Isso mesmo, na última hora o meia apresentou febre com um quadro viral antes da partida. Ele permaneceu do hotel, assistiu o jogo no hotel, nem pro estádio foi e permaneceu lá com os cuidados do departamento médico. Já havia expectativa dele não ser titular no jogo, por conta daquela sua alta minutagem na sequência de jogos com o Flamengo e por causa dos compromissos na data FIFA com a seleção uruguaia. E agora vamos para os destaques. A atuação do Flamengo. Bom, não me decepcionou tanto, mas também não foi aquela atuação. O Matias Vinha foi um dos piores jogadores em campo. Ele errou um chute aos 4 minutos, eu acho que de jogo, chegou a bola perfeita para ele e ele mandou para fora. Então o Tite tem que avaliar mesmo o Ayrton Lucas ali como titular, o Matias Vinha no banco. Teve uma atuação muito abaixo no confronto, mesmo que foi na altitude. O Flamengo sofreu muito com a altitude lá na Colômbia, em Bogotá, e com os desfalques, principalmente com a falta que faz o De La Cruz. No meio de campo, ele fez muita falta no time do Flamengo, não conseguiu construir muitas jogadas. Além disso, o Tite também proporcionou algumas mudanças ruins, E como a gente disse, o Matias Vinha não estava indo muito bem, ele não substituiu o Vinha no intervalo. Ele deixou para depois que tomou o gol do Milionários, aí sim substituiu ele pelo Ayrton Lucas. E o gol do Milionários veio num erro de passe do Rossi pro Eric Pulgar. O Eric Pulgar errou o domínio, deu a bola lá pro jogador da direita, depois até driblou o Eric Pulgar, fez um golaço Milionários. A atuação foi boa para quem tava com um monte de desfalque, para quem tava com Igor Jesus, Davi Luiz, Bruno Henrique de titular, um time entre aspas misto, e com os desfalques que a gente tinha, principalmente o De La Cruz. Só que aí a gente também tem que falar, a atuação foi boa, mas não podia sofrer o empate. Tava com o jogo na mão.
o clube, foi o jogo que o Flamengo sofreu mais finalizações em 2024. 16 chutes ao gol sofridos somente nessa partida lá na altitude, segundo os dados do portal SofaScore. Só que o Flamengo estava com o jogo na mão, aos 60 minutos tinha marcado 1-0 com o Pedro. Era só dar chutão, era só não sofrer o empate. E sofreu contra o Milionários e estreou, pelo menos garantiu um ponto na altitude. E aí vamos falar de quebra de recorde, porque o Flamengo voltou a sofrer gols contra o Milionários na estreia da Libertadores e o goleiro Agustín Rossi, que tava com aquela sequência de minutos sem ser vazado, teve a série quebrada de 1.134 minutos sem sofrer um gol com o uniforme do Mengão. As informações são divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande. Além disso, depois do confronto, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira, onde quando o elenco recebeu folga. Eles se reapresentaram na tarde da última quinta-feira e seguiu os trabalhos para o jogo de hoje diante do Nova Iguaçu. E vamos falar de aprovação, porque o Flamengo aprovou o patrocínio do Banco BRB para as omoplatas do uniforme aqui, em reunião no último dia 1º de abril, segunda-feira. O valor vai ser de 50 milhões por um contrato válido por 2 temporadas, 2 anos. Além disso, o banco pagará a quantia de 50 milhões em 8 parcelas de 6.250.000 ao rubro-negro. Patrocínio aprovado mais 2 anos com o Banco BRB, sendo patrocinador do Mengão, segundo o Vene Casagrande. E a gente falou que o Matias Vinha foi mal na última partida, pois agora o Flamengo tá indo com tudo para contratar outro lateral. Mas não foi por causa dessa atuação, não. O Flamengo agora tá avaliando a possibilidade de contratar mais um lateral esquerdo na atual janela nacional de transferências, que começou no último dia 1º de abril, vai até o dia 19 de abril, se eu não me engano. Internamente tem a preocupação no setor por causa das frequentes convocações de Ayrton Lucas e Matias Vinha para suas respectivas seleções, brasileira e uruguaia. Na primeira data FIFA de 2024, os 2 atletas foram convocados, então tem essa preocupação. Só que aí a diretoria, por enquanto, tem feito apenas consultas informais no mercado, sem nenhuma proposta oficial, segundo as informações da jornalista Raíssa Simplício. Ou seja, o Flamengo ainda está analisando uma contratação do lateral esquerdo, não tem nada certo ainda, nenhuma proposta oficial ainda foi realizada para nenhum atleta da posição. E vamos falar de pedido realizado, hein? A defesa de Gabigol entrou com um pedido de efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte, no CAS, na última terça-feira, também dia 2 de abril, na data do jogo do Flamengo contra o Milionários, para dar a condição de jogo ao atacante do Flamengo. A expectativa da defesa do jogador é de que a avaliação do pedido aconteça entre 10 e 15 dias e a resposta saia até em 21 dias, daqui 3 a 4 semanas. Ou seja, a defesa entrou com um pedido no caso por causa do efeito suspensivo, espera que seja analisado nos próximos dias e a resposta saia em até 4 semanas. Além disso, os advogados do Camisa 10, ao mesmo tempo que estão pedindo esse efeito suspensivo, também estão trabalhando no recurso para tentar uma absolvição do Gabi da punição de 2 anos. Com isso, com essa absolvição, tiraria a pena de vez e ele poderia voltar a jogar e a treinar com o elenco do Flamengo sem mais precisar se preocupar com isso. Vai lembrar que o efeito suspensivo tiraria a pena somente por um pequeno espaço de tempo, enquanto seja analisada novamente essa situação. Enquanto a resposta não é divulgada, o ídolo está realizando atividades fora do Ninho do Urubu, mas com orientações de profissionais do rubro-negro. Essas informações foram divulgadas pelo portal ESPN, GE e pelo jornalista Vene Casagrande. E a data está marcada, o novo uniforme 2 do Flamengo tem data marcada para lançamento. Vai ser no próximo dia 10 de abril. No modelo adulto, a camisa deve custar por volta dos R$350 e no infantil R$300.
Além disso, a camisa vai ter uma espécie de marca d'água na parte da frente com algumas ondas. A imagem do uniforme é essa daqui que está aparecendo na tela para vocês e as informações foram divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande. Insistiu até que conseguiu. O Flamengo insistiu e fez a PixBet igualar o valor pago pela concorrente VaideBet, que é a patrocinadora do Corinthians, e deve oficializar o novo acordo, esse novo valor pago nas próximas semanas. Com isso, agora o uniforme rubro-negro passa a valer de 230 milhões de reais assegurados, depois daquela renovação que teve com o Banco BRB. Agora o uniforme vale 265 milhões de reais por temporada. Depois perguntam da onde o Flamengo tira tanto din-din do bolso. O Flamengo viu que a VaideBet no Corinthians estava dando dinheiro e aí fez a PixBet igualar o valor pago pela patrocinadora do Corinthians ao clube paulista. Porque o rubro-negro quer continuar tendo o manto mais valioso do Brasil. Já tem o manto mais valioso e quer continuar tendo. Por isso o Flamengo fez a PixBet igualar essa quantia. A expectativa do clube é finalizar os últimos detalhes do contrato com a casa de apostas e levá-lo para a aprovação do Conselho Deliberativo nas próximas 3 semanas. O que eu acho muito difícil é eles não aprovarem. Acho que vamos ter mais um dinheiro no banco do Mengão, segundo as informações do portal Mundo Rubro Negro. E a tabela tá detalhada, hein? Finalmente, depois dos clubes cobrarem a CBF pela demora da divulgação da tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, na madrugada da última quinta-feira, dia 4 de abril, a CBF divulgou a tabela detalhada com as datas e os horários confirmados das primeiras 9 rodadas do Brasileirão. Agora na tela vai aparecer todas as partidas do rubro-negro detalhadas, pela entidade, até, claro, a 9ª rodada, que foi até onde a CBF definiu. A estreia do Flamengo vai ser diante do Atlético Goianiense no próximo dia 14 de abril, num domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em Goiás. Bora dar um show nesse Brasileirão, hein, Mengão? E vamos falar de volta porque para a decisão contra o Nova Iguaçu hoje, nesse domingo às 5 da tarde, o Tite tem como opção a volta de De La Cruz. O meia se recuperou daquela virose do quadro febril que a gente falou nesse vídeo, que o deixou fora do duelo contra o Milionários em Bogotá e treinou normalmente em campo com o elenco na última quinta-feira, dia 4 de abril, segundo o portal GE. E hoje tem finalíssima, hoje tem Mengão, Flamengo e Nova Iguaçu, pelo jogo de volta, a finalíssima do Cariocão, no Maracanã nesse domingo, dia 7 de abril, hoje, 5 horas da tarde, transmissão, hein? Band TV aberta, Band Esportes TV fechada, Canal Gold grátis no YouTube. A provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas pela esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta completam o meio de campo, Luiz Araújo numa ponta, Everton, Cebolinha na outra e Pedro na frente. O Tite vai com o time totalmente titular. Até com De La Cruz, que se recuperou daquela febre que ele estava com o quadro viral. Luiz Araújo também vai para campo, reserva no empate diante do Milionários. E o Ayrton Lucas, que também foi reserva contra o clube colombiano para a entrada de Matias Vinha, entre os 11 iniciais. E os desfalques para o jogo: Gabigol suspenso, o Gerson em recuperação da cirurgia e o Wesley com lesão no adutor direito. A arbitragem, o árbitro Bruno Mota Correia, que foi o mesmo que apitou o jogo que garantiu a Taça Guanabara para o Mengão. O assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa. Assistente 2, Luiz Cláudio Regazzoni. O VAR de Rodrigo Carvalhais. E o quarto árbitro, Graziane Maciel Rocha. Isso tudo segundo a FERJ, a arbitragem. A provável escalação segundo o portal GE.
E vamos atualizar a tabela da Conmebol Libertadores, que depois que o Bolívar goleou o Palestino fora de casa, vamos ver agora a tabela atualizada do Grupo E da Conmebol Libertadores 2024, o grupo que o Flamengo se encontra. O Bolívar com 3 pontos, jogou um jogo, tem uma vitória e 4 de saldo de gols. O Flamengo tem 1 ponto na segunda colocação, um jogo, um empate, 0 de saldo de gols. O Milionários, que empatou com o Flamengo, também tem 1 ponto na terceira colocação, um jogo, um empate, 0 de saldo de gols. E o Palestino, que perdeu para o Bolívar, 0 pontos em último colocado, um jogo, uma derrota e menos 4 de saldo de gols. As partidas, Palestino, do Chile, 0 e Bolívar da Bolívia, 4. E aí o jogo do Flamengo, como a gente falou, o Milionários da Colômbia 1, Flamengo 1. E o Gerson tá de volta, rapaz! O Gerson voltou a fazer trabalhos com o grupo do Flamengo e a expectativa de ver ele em campo com o manto ainda nesse mês, ainda em abril, só vai crescendo com a nação rubro-negra. Na última quinta-feira, dia 4 de abril, ele foi reintegrado ao elenco e participou pela primeira vez de toda a atividade com o grupo no Ninho do Urubu desde quando ele fez aquela cirurgia. O meia não tá sentindo mais dor, já tá treinando com a bola desde o início da semana e consegue fazer exercícios sem qualquer restrição. A sua evolução tá sendo elogiada internamente. E o prazo para ele voltar a jogar, que era anteriormente fim de abril, início de maio, entre essa faixa, deve ser antecipado. Nos corredores do Ninho do Urubu, o Gerson chamou a atenção pelo fato de seu corpo ter respondido bem ao tratamento e a sua dedicação no dia a dia foi elogiada por Tite e Fábio Macheridan, que é o auxiliar filho do Tite, o Gerson sendo elogiado por sua garra para querer voltar a jogar partidas com o manto do Mengão. Agora, com essa parte clínica resolvida, o Coringa corre atrás do tempo perdido para recuperar o seu corpo, a sua forma física, para melhorar sua corrida, seu desenvolvimento no jogo. Ele tá tendo uma nova espécie de pré-temporada e continuará fazendo um trabalho complementar depois dos treinos, mesmo participando de todas as atividades junto do grupo, segundo o portal GE. O meia foi reintegrado e agora tá fazendo, além de atividades a mais, os treinos juntos com a equipe. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Flamengo nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Também aproveita para seguir o nosso Instagram, como tá aparecendo na tela, @urubuzinho_10 lá no Instagram, onde você recebe enquetes, responde enquetes, também responde perguntas, quizzes e recebe as informações do mais querido 24 horas por dia. Não esquece, hoje tem Mengão Flamengo em Nova Iguaçu, 5 da tarde, com transmissão da Band Esportes, canal Gold no YouTube. O Urubuzinho vai estar no Maraca e a gente vai postar tudo lá no nosso Instagram, como apareceu aqui na tela, Urubuzinho_10, beleza? E também não esquece que na próxima semana a gente também vai ter 2 vídeos na semana. Antes de Flamengo e Palestino na manhã da quarta-feira e na manhã de domingo, igual tá saindo esse vídeo. Na manhã do próximo domingo, dia 14 às 4 da tarde, tem Flamengo e Atlético Goianiense. Antes desse jogo teremos mais um vídeo no canal do Urubuzinho. Uma ótima semana e até a próxima! Valeu!